Vamos abrir as nossas Bíblias em Ageu, livro de Ageu, um dos profetas menores. Ageu, capítulo 1, versículo 1. O tema da nossa mensagem hoje é prioridades. O que é prioridades para você? E vamos ver à luz desse texto o que era prioridade para o povo de Israel e o que deve ser prioridade, tanto para eles quanto para nós. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, fechando nossos olhos. Santíssimo Deus, nosso amado Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, na Tua presença, ó Pai, nós estamos reunidos nessa noite, final de tarde, para cultuar o Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fala por meio da Tua palavra, e aquilo que o Senhor nos fala, ó Deus, deve ser o suficiente, ó Deus, para nós conformarmos a nossa vida segundo a Tua vontade. O Senhor nos deixa claro, ó Pai, por meio da Tua palavra, o Seu plano de salvação e aquilo que o Senhor deseja para o homem, ó Deus. Nós recebemos a Sua palavra nessa noite, ó Deus, como uma exortação para cada um de nós. E que ela possa, ó Deus, fazer o efeito ao qual ela se propõe a fazer nessa noite, ó Deus. E por meio do Seu Santo Espírito, ó Deus, ela venha a ser aplicada na vida de cada um de nós. E que nós possamos, ó Pai, ser diferentes daquilo que nós éramos antes de ouvi-la. Nos ajuda, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela glória do Teu próprio nome, ó Deus, para que esse povo possa glorificá-lo da forma como deve. Em Cristo Jesus, amém. O texto aqui, irmãos e amigos, ele não deixa muita dúvida a respeito de qual é o assunto que Deus está tratando com o povo de Israel. É claro que nós precisamos entender um pouco do contexto que envolve todo esse acontecimento, porque Deus ele é muito direto na sua exortação ao povo de Israel, dizendo que alguma coisa naquele povo estava errada. E aquele povo era para ser o povo de Deus. E quando Deus chama um profeta para se dirigir ao seu povo, ele quer majoritariamente chamar a atenção do seu povo, porque o seu povo se desviou do caminho que estava prescrito para eles andarem. E não era diferente nessa passagem que nós lemos aqui em Ageu. O tema da nossa mensagem é prioridade, porque o que estava acontecendo com o povo de Deus naquela época, com o povo de Israel, era justamente
um critério errado de priorização de coisas na vida. Isso é importante tanto para eles que viveram naquele tempo, quanto é importante para cada um de nós no dia de hoje. Porque nós não conseguimos lidar com todas as coisas da nossa vida ao mesmo tempo. E a palavra é justamente essa, tempo. O tempo faz com que nós devamos priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Priorização nada mais é do que você colocar à frente alguma coisa. Se você tem uma lista de tarefas a serem executadas, você vai ter que escolher uma tarefa para começar. Essa tarefa, ela é prioritária. E você vai aplicar alguns critérios para você priorizar aquilo. Normalmente nós aplicamos o critério de importância. O que é prioritário para mim? É aquilo que é importante para mim. Então nós precisamos estar atentos se nós estamos dando a devida prioridade àquilo que devemos dar. O povo de Israel não estava dando a prioridade devida ao seu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que havia tirado eles do cativeiro lá do Êxodo, o Deus que havia sustentado eles no deserto, o Deus que havia feito uma promessa a eles. E eles haviam se esquecido da promessa de Deus, estavam vivendo segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria vontade, e Deus não estava sendo priorizado. Se Deus é o criador de todas as coisas, nós devemos pensar que Deus deve ser prioridade na vida de todos os homens. Uma vez que é Ele que controla os nossos batimentos cardíacos, a nossa vida, nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Sem Deus, nós não estaríamos aqui. Sem Deus, nós sequer respiraríamos. Sem Deus, nós não ouviríamos o seu conselho, porque Ele enviou profetas e o seu próprio Filho Jesus Cristo para nos orientar a respeito daquilo que realmente importa. Mas você está atento a respeito daquilo que realmente importa? Nós podemos dizer com as nossas bocas que nós temos a Deus como prioridade em nossas vidas. Mas existe uma questão com relação à prioridade que desmente qualquer mentiroso, que é o fato de que a forma como nós lidamos com as coisas é que demonstra o que é prioritário para nós. Um exemplo. Eu posso dizer que a minha família ela é prioridade na minha vida. E aí eu posso colocar isso para todas as pessoas que me perguntam. Mas se o tempo que eu estou gastando com a minha família não é o melhor tempo que eu tenho, logo, eles não são a prioridade que eu digo que eles são. Se as minhas atitudes não forem de colocar a minha família no local onde eu falo que ela está, é porque eu estou mentindo com relação à minha relação com a minha família. E isso acontece na relação dos homens para com Deus. Muitas pessoas vão assumir que consideram Deus a prioridade na sua vida. Os israelitas consideravam Deus a prioridade na sua vida. A nação de Israel ela foi fundada sob os preceitos de Deus, o Todo-Poderoso, que entregou uma lei para o profeta Moisés. E aquela lei regia o povo de Israel. E eles falavam que eles eram realmente o povo de Deus. Só que a prática daquele povo demonstrava que Deus não era a prioridade na vida deles. E eu quero que você pense a respeito da sua vida. Se Deus é prioridade na sua vida, ou se você apenas é um daqueles que diz que Ele é, mas que na verdade não, Deus não faz parte das prioridades na sua vida. A prioridade, ela diz muito mais a respeito a como nós gastamos o nosso tempo do que as palavras que nós pronunciamos. Se eu gasto tempo em exaltar, engrandecer e fazer a obra de Deus, eu estou demonstrando que Deus tem um papel importante na minha vida. Agora, se eu, por outro lado, desprezo tudo que se refere a Deus para fazer as coisas que me interessam, eu estou demonstrando que, na realidade, as outras coisas, elas são mais importantes do que o meu Deus. E que o meu Deus está preterido em relação a outras coisas. E que outras coisas são essas? Podem ser várias coisas. Eu coloquei aqui um exemplo, eu falei a respeito da família. Eu falei que se a minha família fosse a prioridade na minha vida, ela não é a prioridade na minha vida e nem quero que seja. A minha prioridade deve ser Deus. A sua prioridade deve ser Deus. A prioridade do povo de Israel deve ser Deus.
por um motivo bastante básico e simples. A minha família vai me deixar um dia. Ou eu vou deixar a minha família. A morte vai vir a qualquer um de nós. E a todos nós. E o fato é que não importa o que você faz nessa vida, ele vai ser usufruído por outro, que não é você. Então, o que é mais importante na minha vida? O que deve ser o mais importante na vida de qualquer ser humano? É estabelecer uma relação correta com seu Deus. Você precisa ter reconciliação com Deus, você precisa ter, de fato, Deus na tua vida, e não apenas da boca para fora. Você precisa de Deus guiando a sua vida, e Ele sendo todo o seu desejo e todo o seu prazer. Devo ter uma preocupação com a minha família, uma ocupação com eles têm um lugar na minha vida, a igreja tem um lugar na minha vida, mas Deus ainda assim é o primeiro, deve ser o primeiro. Ninguém deve tirar Deus desse local único, que é a primazia. A palavra de Deus ela nos ensina que quando Jesus Cristo veio e morreu pelos pecadores, Ele estava pagando um alto preço para ter a primazia sobre todos aqueles que Ele recebeu. Ou seja, Ele está acima de tudo e acima de todos. Deus é o nosso objetivo. Nós vemos aqui nesse texto que ele fala a respeito de um rei. Ele começa falando no versículo 1 a respeito do rei Dário. E fala que foi no segundo ano desse rei, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Quando que foi isso? O rei Dário ele era um imperador de um importante reino, o Império Persa. E isso aconteceu exatamente no ano de 538, antes de Cristo. Cristo não havia vindo ainda. E eles estavam vivendo esse relato. Deus havia chamado Ageu para escrever coisas que estavam acontecendo naquele período. E aquele período era um período bastante conturbado para o povo de Israel, porque muitas coisas já haviam acontecido na vida daquele povo. Nós precisamos lembrar alguns fatos importantes relativos à vida lá em Israel. Primeira coisa que é importante: Ciro foi um imperador que precedeu Dário. Ciro, quando estabeleceu o seu reino, ele estipulou que todo israelita poderia voltar para a sua terra. Por que voltar para a sua terra? Porque os israelitas eles tinham sido levados cativos por um império anterior chamado Império Babilônico. O que acontecia? Deus chamou Abraão. Abraão teve 12 filhos. Esses 12 filhos geraram 12 tribos. Essas 12 tribos é o povo de Israel. Era uma nação numerosa que Deus chamou como o seu povo. E ele falou, esse povo é escolhido dentre todos os outros povos. Porque Deus tinha o objetivo de ter um povo como que um sacerdócio, um povo que o representasse aqui na terra. E dentre todos os povos que havia sobre a terra, ele escolheu a descendência de Abraão, o povo de Israel. E a esse povo Deus deu uma lei e falou, vocês serão governados por essa lei. E volta e meia Deus levantava juízes sobre esse povo para que esses juízes orientassem o povo como eles deveriam se conduzir, como eles deveriam tratar a questão das propriedades, como eles deveriam lidar com o próximo, como eles deveriam cultuar ao seu Deus que estava ali falando para eles. E esse povo tinha como objetivo ser uma bênção para todos os outros povos que estavam ao redor. Esse era o plano de Deus. E o plano de Deus nunca foi frustrado e nunca Deus deixou de ter esse plano na sua vida. Entretanto, o povo de Israel pegou aquela lei que havia recebido e ignorou ela. E eles se desviaram da lei de Deus. Eles desobedeceram aquilo que Deus queria que eles fizessem. De forma que Deus permitiu que o Império Babilônico viesse sobre eles e levasse aqueles que haviam sobrado na terra de Israel para um local distante. E a terra ficou totalmente desolada. Havia um templo onde Deus se manifestava, e esse templo foi totalmente destruído. Era o templo que era conhecido como o Templo de Salomão. O verdadeiro. Quando esse templo foi destruído, Jerusalém foi destruída totalmente. Depois de um tempo, veio Ciro.
Ciro era o imperador persa, que estava expandindo o seu reino, e ele dominou sobre a Babilônia. E quando ele dominou sobre a Babilônia, aqueles israelenses que haviam sido levados como escravos, estavam servindo naquele império, foi autorizado a eles poderem voltar para a sua terra e edificar um templo. Eu quero que vocês acompanhem comigo o livro de Crônicas, 2 Crônicas, onde nós vemos exatamente o edito que o rei Ciro expediu, autorizando os israelitas a voltarem para a sua terra. Nós vamos voltar no nosso texto em Ageu, então eu peço que vocês deixem marcado lá. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Segunda Crônicas 36, 22. Diz assim: Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, que era outro profeta, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e subi. Percebe aqui que Ciro, em primeiro lugar, ele reconhece a existência de um único Deus, todo-poderoso e soberano, que havia dado a ele todos os impérios da terra. Ele sabia que os impérios que ele havia conquistado era pela mão poderosa de Deus. E ele fala que Deus o havia encarregado, conforme Jeremias, outro profeta, havia dito, que ele o faria, que ele permitiria ao povo cativo voltar à terra de Judá e estabelecer naquela terra, em Jerusalém mais precisamente, o templo que havia sido destruído. E ele fala: aqueles dentre vós que são daquela terra, ou seja, vocês que são judeus, voltem para lá. Esse edito aqui, ele se repete no livro de Esdras com um pouco mais de conteúdo, porque aqui está de forma bem resumida. Mas ele é suficiente para nós entendermos que Ciro havia autorizado o povo de Israel a voltar e edificar o templo, conforme era a vontade de Deus. Só que um detalhe aqui, irmãos e amigos. Ciro reinou em 520. O edito foi expedido no primeiro ano do reinado de Ciro. E nós estamos falando aqui no capítulo 1 de Ageu, que nós estamos no segundo ano do rei Dário. 520, 538. Passaram-se 18 anos, desde que foi expedido o mandato por Ciro, e até a época de Dário, o templo não havia sido reconstruído. Nós vemos aqui o povo de Israel não cumprindo um edito que havia sido feito pelo rei do império. De certa forma, eles estavam ainda sob o domínio do imperador. Só que eles já tinham uma autorização para reconstruir. E eles ainda, passados 18 anos, ainda não haviam feito nada. Corrigindo. Eles fizeram alguma coisa. Logo que saiu aquela expedição, quando foi expedido aquele edito e fala que foi passado um pregão, quer dizer que uma pessoa saiu anunciando em todos os termos do império, dizendo que todas as pessoas que estavam espalhadas pelo império, e você imagina o império persa ocupando parte da Ásia, da hoje conhecida China, parte da Europa, descendo ali para partes do Egito. Então ele mandou que em todos os lugares fosse anunciado que o povo hebreu pudesse voltar para lá para fazer aquele templo. O povo se animou. E eles de fato voltaram, em um número aproximado de 50 mil homens. E logo de início eles estavam animados, e eles começaram a fazer as obras, começaram a cortar madeira, começaram a colocar as estruturas. Eles começaram a levantar ali um templo, de certa forma. E eles sacrificaram ao Senhor. Eles montaram um altar, celebraram a Páscoa, a festa dos pães asmos, as colheitas, a festa das luas.
Então eles voltaram a celebrar ali de imediato, logo depois que havia saído aquele mandato do rei. Só que depois eles começaram a sofrer alguma oposição nesse propósito de cumprir a vontade de Deus. Haviam pessoas que estavam ali naquela região, que hoje é conhecida como samaritanos, mas que era uma mistura de povos que estavam ali, que começaram a se opor à construção do templo. E eles foram lá e falaram para um outro rei, Artaxerxes, que era um outro imperador sírio, persa. E quando ele chegou lá, falaram para ele que antigamente a grande Jerusalém era uma terra onde eles haviam sido muito poderosos, de fato eles tinham sido muito poderosos na época do rei Davi e na época de Salomão. Eles eram muito ricos e que eles não se subjugavam ao domínio de outros povos e que se eles reconstruíssem aquela cidade, o rei teria problemas. Então aquele rei foi lá e expediu um mandato falando que eles estavam proibidos de reconstruir o templo e reconstruir as muralhas de Jerusalém. E eles pararam então de construir por mandato do rei. Só que, irmãos, perceba uma coisa. Passaram-se 18 anos desde o mandato, eles começaram com aquele ímpeto e agora eles não voltavam mais a reconstruir. Sabe o que isso significa? Conformismo. Quando é o tempo para edificar uma casa ao Senhor? Vamos voltar aqui no nosso texto. A palavra ela foi proferida por Ageu, que era profeta do Senhor, e ele falou diretamente aos principais homens daquele povo. Ele falou para Zorobabel, que era o governador, e falou também para Josué, que era o sacerdote. E no versículo 2 ele fala assim, diz assim o Senhor, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 18 anos, e ainda o povo de Israel não havia encontrado o tempo para edificar o templo. A casa do Senhor estava em escombros, e eles não estavam interessados em voltar a reconstruir aquele templo. Aquele imperador que havia proibido já havia passado, agora nós estávamos na época de Dário, que era um outro imperador. E que inclusive tinha autorizado, realmente, ele fez uma revisão e reautorizou o povo de Israel a voltar a construir. E o ponto é que 18 anos, irmãos, é tempo suficiente para os povos compreenderem qual é a vontade de Deus e se mover para fazer aquilo que deve ser feito. Mas aquele povo estava conformado com o estado em que eles estavam naquelas terras. O mandato dizia que eles deviam voltar para construir um templo que adorasse ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E eles chegaram lá, não fizeram o que deviam fazer, e estavam usufruindo dos bens da terra. Aqueles homens haviam perdido o propósito. Na verdade, eles tinham uma desculpa. Ah, não, é porque o outro rei proibiu a gente de reconstruir o templo. Só que aquele outro rei já havia passado. E o novo rei já havia autorizado. E eles ainda assim não estavam interessados em fazer a reconstrução. A palavra de Deus, em outras passagens, ela diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou não vos conformeis com este século. Ou seja, nós não podemos nos acomodar com a situação da forma como ela está. Assim como aquele povo não deveria ter se acostumado com a situação em que eles estavam vivendo. Eles estavam usufruindo da terra e não fazendo o objetivo pelo qual Deus havia levantado Ciro para que eles pudessem ser libertados. Com um objetivo, cumprir a vontade de Deus. E eles não o fizeram. Quando nós olhamos para essa passagem, nós nos perguntamos, aos homens nunca é tempo propício para fazer uma obra para Deus. Quanto tempo você precisa para refletir a respeito da importância de se trabalhar para o Deus Todo-Poderoso? Aquele povo passou 18 anos sem se ligar para fazer aquilo que Deus havia mandado eles fazer. Para aquele povo era tempo de construir um grande patrimônio. Era época de ganhar dinheiro. Era tempo de descanso. Tempo de divertimento, mas eles nunca encontravam tempo para o trabalho de glorificar ao Senhor seu Deus.
Eles não reconheciam que os bens que eles estavam usufruindo na vida era bênção de Deus sobre eles. Na verdade, é o pior egoísmo que pode haver no ser humano. Não reconhecer que tudo aquilo que ele possui provém de Deus e achar que tudo aquilo que ele constrói é fruto da sua esperteza e fruto do seu próprio trabalho. Deus havia dado uma promessa para aquele povo. E a promessa que Deus havia dado a ele deveria ser a prioridade para aquele povo. Não que não houvesse, que fosse ilícito para eles viverem dos bens que a terra estavam produzindo. Na verdade, eles poderiam plantar, colher, construir casas, fazer edifícios, usufruir dos bens que a terra estava dando a eles. Mas eles não podiam se esquecer de que era Deus em primeiro lugar que estava dando essas coisas para ele. E que em segundo lugar, todas essas coisas, elas devem estar sob a promessa que Deus havia dado a eles. E o motivo pelo qual Deus fez com que eles voltassem para a terra é porque Deus tinha uma promessa. Deus havia prometido a esse povo que eles haveriam de ser uma bênção para todas as nações. E que haveria de vir um homem dentro dessa nação, da tribo de Davi, um dos filhos de Davi, que haveria de governar eternamente sobre todos os homens na terra. Então era necessário que eles voltassem para Judá. Outra profecia dizia que esse homem nasceria na cidade de Belém de Judá. Então era necessário que o povo estivesse estabelecido naquela região para que a promessa que Deus havia feito pudesse se cumprir. E todas as outras coisas, elas são secundárias mediante a promessa que Deus havia feito a eles. Estabeleça ali então a Nova Jerusalém, estabeleça ali um local de culto onde eu me manifestarei e mostrarei a todas as nações que naquele local o Deus verdadeiro é cultuado. E eles haviam abandonado tudo aquilo. Eles poderiam usufruir de tudo isso, mas deveriam usufruir de tudo isso sob a autoridade que Deus havia dado a eles. Sob aquela promessa de que eles seriam um povo que seria uma bênção para todos os outros. Mas Deus estava no centro. A desculpa que o povo de Israel usou é uma desculpa que muitas vezes os crentes hoje utilizam também. Nós sabemos aquilo que glorifica o nosso Deus. Nós sabemos o que precisa ser feito para que Deus seja glorificado. Só que uma desculpa legítima no passado, ela passa a ser uma desculpa esfarrapada nos dias de hoje. Um exemplo disso. Pessoas dizem que não podem cultuar a Deus nos domingos porque elas trabalham. E elas têm, por exemplo, alguns dias de folga no domingo. É uma desculpa legítima. Porque ela está sendo impedida, de certa forma, de vir ao culto por algum motivo. Um motivo próprio, exatamente. Ela trabalha. Se ela precisa trabalhar, ela está sendo impedida por aquilo. Se ela deve mudar de emprego ou não, aí é um outro aspecto que a gente poderia ver mais à frente. Mas o fato é que ela tem uma desculpa válida. Um impedimento legítimo. Só que quando a pessoa está de folga e ela simplesmente não sente o desejo de cultuar a Deus, de render glórias a Deus, ela usa a mesma desculpa. Quando você se dirige a essa pessoa falando, por que você não veio ao culto? Ah, porque eu trabalho, você sabe como que é meu trabalho e tal. Quando na realidade a desculpa não está servindo mais. Eu não quero entrar no viés aqui, irmãos, a respeito de frequência de cultos. Mas é necessário porque a passagem ela fala a respeito da casa do Senhor que estava sendo abandonada. Mas por que eu não quero entrar propriamente nesse ponto, ainda que eu tenha que falar alguma coisa a esse respeito? Porque na palavra de Deus, quando nós lemos o Novo Testamento, nós não vemos várias exortações ou muitas exortações a esse respeito. Porque era incomum naquela época que crentes precisassem ser exortados para estar na casa do Senhor, porque ali é o local onde Deus é adorado e a igreja se reúne como um corpo de Deus, e ela representa esse corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo deve ser representado como a presença de um povo que se agrega, o abandono da casa do Senhor é, de fato, algo temerário àqueles que a abandonam.
A palavra de Deus diz: não deixei a congregação de vós como é costume de alguns. E, sinceramente, eu não me lembro de outra passagem que exorte o homem a pensar a respeito da sua presença em cultos. Mas ela, para mim, é suficiente. Imagina como pensava aquele povo que era opositor do povo de Israel, quando eles olhavam para o povo de Israel próspero, bonitão, e o templo de culto do Deus Todo-Poderoso em ruínas. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. No versículo 3, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, e no versículo 4 diz assim: porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Aí Deus vem com uma repreensão. Deus repreende o povo, porque a questão ali toda era que os israelitas estavam habitando em casas forradas, verdadeiros palácios, casas com aquecimento, refrigeração para os dias de calor. Eles estavam trabalhando para que eles pudessem ter um patrimônio aqui na terra que fosse vistoso, bonito. Mas a casa do Senhor, que era o templo, que havia sido destruído, porque quando os babilônicos invadiram Jerusalém e levaram cativo os israelitas, eles destruíram e não deixaram pedras sobre pedras nesse templo. Levaram tudo que tinha de valor, mas o templo mesmo, a estrutura, eles aniquilaram. E aquele templo, o local onde o templo haveria de existir, tinha apenas um altar, que foi aquele construído 18 anos atrás, quando o povo chegou e celebraram a Páscoa e celebraram as festas. Mas depois disso, nada mais havia sido feito naquela casa que demonstrasse que o Senhor Deus era o Senhor daquele povo. Qual era o objetivo daquele templo? O templo tinha por objetivo demonstrar a união de Deus com aquele povo. Era um local onde Deus se manifestaria de forma visível para todos aqueles que estivessem ao redor. O templo de Salomão era reconhecido em todo o mundo antigo. É aquilo que nós podemos chamar de uma das grandes maravilhas do mundo moderno, ou do mundo antigo na questão deles. Era reconhecido em todo o império. Havia um templo naquele local, um templo suntuoso. E as pessoas percebiam que ali havia a manifestação de um Deus Todo-Poderoso. E que não havia essa manifestação em outros templos pagãos espalhados pelo mundo. Entretanto, para a vergonha do povo de Israel, o templo havia sido esquecido. Eles estavam ali habitando em casas forradas, enquanto a casa de Deus fica deserta. E isso me faz lembrar de alguns cultos que nós realizamos aqui na igreja. Culto de quarta-feira. Você tem toda a condição de estar aqui, mas você não está. Como você acha que Deus vai te julgar no dia em que você estiver na presença dele? Espero que seja apenas uma questão de prioridade mal posicionada. Que talvez você não tenha tido sabedoria suficiente para posicionar a prioridade, aquilo que deve ser importante na sua vida. Mas o fato é que muitos têm negligenciado cultos de oração, estudos da manhã, estudos da tarde. Para quê? Porque você tem alguma coisa que é mais importante do que isso. É mais importante do que glorificar a Deus. É mais importante do que você fazer aquilo que Deus pede para que você faça como um remido de Deus. Se você for um remido de Deus, você deve refletir a respeito disso. Porque se você não tem prazer nas coisas do Senhor, algo sério e grave acontece na sua vida. E você deve priorizar isso na sua vida. Para o povo de Israel era tempo de viver bem. Não sei se esse é o seu caso, mas para os israelitas, eles estavam vivendo de certa forma bem. Antes eles eram escravos, agora eles estavam na terra deles, vivendo de uma forma agradável. Mas e a casa do Senhor? Era essa a pergunta. Deus estava sendo preterido aos interesses individuais. Ou seja, você tem Deus e você
sei lá, um lazer. Eu vou ficar aqui com lazer. Deixa Deus para depois. O que você pensa ser a sua relação com Deus? Você acha que você pode se relacionar com Deus da forma como você bem entende? Ou Deus que nós conhecemos através das Escrituras é um Deus que se ira todos os dias, cujo espírito tem ciúmes? Porque Deus ele não está disposto a te dividir com nada. Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue, ele deu aquilo que tinha de mais precioso para remir um povo para si. E se você é um remido de Deus, você deve viver tal qual Deus quer que você viva, porque você não pertence mais a você mesmo. Você não está nessa vida para satisfazer os seus desejos. Você não está aqui para usufruir de todos os bens que a terra pode dar para você. Você está aqui para viver sob a promessa de Deus. A promessa de Deus é o principal. Você é um peregrino aqui na terra. Você está caminhando em direção a um objetivo. Você vai ver coisas bonitas. Você vai aproveitar coisas que está durante o caminho da sua peregrinação. Mas você não vai ficar detido nelas. Você vai aproveitar, mas você vai acordar no outro dia, levantar e vai continuar a sua jornada rumo acima. Porque o seu objetivo é estar na Jerusalém Celestial. Na terra cujos fundamentos é feito pelo próprio Deus. E que não pode ser comparada com essas coisas passageiras que nós estamos perdendo o nosso tempo aqui na terra. Semelhantemente, muitos de nós temos cuidado das nossas casas, assim como aqueles israelitas naquela época. Nós estamos procurando viver bem aqui na terra como se fosse possível nós satisfazermos os nossos desejos e todas as nossas necessidades. Mas a casa do Senhor tem sido abandonada. E quando eu falo assim, a casa do Senhor, irmãos, eu quero trazer isso e ampliar um pouco essa questão. Porque não é simplesmente o fato de você vir à igreja, porque isso é diminuir a palavra de Deus. Quando ele está falando ali a respeito da casa de Deus que estava abandonada, ele estava falando muito mais a respeito da vontade de Deus para o povo de Israel. Da promessa que Deus havia feito para aquele povo. E quando eu falo a respeito de nós não virmos a casa de Deus, é simplesmente um indício de coisa pior, porque se nós não viemos nem no culto, é porque a coisa pior na nossa vida está acontecendo. Mas eu quero dizer que nós cuidarmos dos interesses de Deus, glorificar a Deus, é muito maior do que você vir a um culto, sentar aqui e fingir que presta atenção numa pregação. A palavra de Deus ela nos ensina que nós prestamos verdadeiro culto a Deus quando nós fazemos isso com espírito e em verdade. Ou seja, quando nós fazemos aquilo porque é aquilo que nós queremos fazer. E quando o nosso coração está clamando para fazer aquilo. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é como uma espada, que ela vai onde faca alguma feita por homens pode ir. E ali ela faz o que ela tem que fazer. Ela separa, ela divide, ela corta. E ela enxerta aquilo que precisa ser enxertado. Esse é o nosso objetivo. Nós precisamos buscar esse objetivo na nossa vida. Talvez muitos de nós vivamos como aqueles israelitas que tiveram um bom começo. Quando Ciro, o primeiro imperador lá, escreveu o Édito, 50 mil homens foram para lá e fizeram culto, adoraram a Deus, exaltaram ao Senhor. Só que passado um tempo, eles se conformaram. E talvez você seja um crente verdadeiro, conformado. Que teve um ímpeto no dia da sua conversão, mas que passou o tempo e você se conformou com esse mundo. E todo aquele fervor que tinha no passado arrefeceu. E hoje em dia é difícil encontrar os sinais de cristão na sua vida. A palavra de Deus então ela nos chama, nos exorta a considerar. Vamos lá então no versículo 5. Tem bastante repetição nessa passagem e Ageu procura repetir várias vezes esses pontos. O Senhor dos Exércitos disse, o Senhor dos Exércitos diz. E aqui no capítulo 5, no versículo 5 ele diz exatamente isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco,
Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe-o num saco furado. O que ele estava dizendo aqui? O povo de Israel estava ali, usufruindo de certa forma dos bens da terra. Porém, Deus estava falando que eles trabalhavam muito, mas eles colhiam pouco. Que eles comiam muito e bebiam muito, porém nunca estavam satisfeitos com a comida e com a bebida que comiam. E que eles possuíam muitas roupas, mas eles nunca estavam aquecidos. E que o salário que eles recebiam é como receber o salário num saco furado. Antes de você consultar o extrato na sua conta, o dinheiro já desapareceu. Porque o banco já foi lá e comeu tudo por conta das dívidas feitas. Isso aqui é uma forma figurada de Deus dizer que a economia daquele povo não ia bem. Por quê? Porque algo estava errado na vida espiritual deles. Quando ele fala de você buscar roupas e as roupas não te aquecer, não quer dizer que você pegasse uma blusa, várias coisas lá e você se dobrasse sobre elas e você não estaria aquecido. Não é isso que a palavra de Deus estava querendo dizer. Ele estava dizendo que, na realidade, o propósito pelo qual as roupas foram criadas havia se perdido na vida daqueles homens. Assim como do alimento. Perceba o seguinte, que nós vivemos exatamente o que a palavra de Deus está falando aqui. Nós não buscamos mais roupas, ou pelo menos muitos não buscam mais as roupas, para ela cumprir o propósito ao qual ela foi criada. Por que eu estou com essa camisa? Porque se eu não tivesse com ela, eu estaria com o peito à mostra aqui. E não seria uma imagem agradável para vocês. Mas o objetivo de uma roupa é te vestir. É para que você se apresente diante das pessoas sem algum constrangimento e que no frio você tenha o que cobrir os seus ossos para que você não passe frio, o que é ainda mais importante. Então, qual é a grande questão? É que as roupas hoje elas perderam esse seu significado. Porque as pessoas elas compram as roupas por conta de marca. E nós estávamos conversando hoje de manhã, depois do estudo do pastor Valdir, a respeito disso. Você compra uma roupa, ela serve para te aquecer. Mas por que você sai e compra outra? E depois outra. E depois outra. E depois outra. E depois outra. Roupa nenhuma no seu guarda-roupa é suficiente para te aquecer. Parece que para o propósito pelo qual ela foi criada, ela não te serve, porque você tem 30, 40, 50 da mesma. Quando na realidade, irmãos, você não precisa de tudo isso. Você precisa de menos que isso. E aí as pessoas vão para a questão da comida, e esse aí foi o ponto que nós conversamos hoje. Nós estávamos ali no hall e gastamos quase 1 hora conversando a respeito dessas coisas. E nós chegamos a uma conclusão óbvia, de que se você acostuma o seu paladar com coisas sofisticadas, e que tinha a ver até com o que o pastor comentou no estudo de manhã, você não suportará mais as coisas simples. E é por isso que quando você pega o seu dinheiro, é como se você o recebesse dentro de um saco furado. Porque aí começa um ciclo. Você pega o dinheiro para poder comer, para poder vestir, para poder beber, e aí o dinheiro não dá, e aí você faz dívida, aí você recebe o dinheiro, aí você faz mais dívida, aí você fica nesse ciclo interminável. Sabe o que é isso? Maldição. Vinda de Deus. Eu quero acompanhar com os irmãos Eclesiastes capítulo 2. Vamos em Eclesiastes no capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos que falam muito a esse respeito. Eclesiastes capítulo 2, e depois nós vamos ler um texto em Provérbios. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Percebe o que Deus está falando aqui? Aqueles que são bons diante de Deus, ou aqueles que buscam exaltar e glorificar a Deus, aqueles que buscam ter uma vida correta diante de Deus, o que Deus dá para eles?
sabedoria, conhecimento e alegria. Sabedoria, conhecimento e alegria. Você pode ter conhecimento a respeito de várias coisas, mas se você não tiver sabedoria, você nunca vai saber fazer bom uso daquilo que você conhece. E a alegria provém de Deus, para que você usufrua do bem que você faz com as suas mãos, por conta de que Deus te capacitou a fazer aquilo. Mas ao pecador, o que Deus dá? Trabalho. Deus dá trabalho. Aí o cara está desempregado e ele pensa, será que se eu for um pecador pior, eu vou conseguir trabalho? Deus está falando que dá fadiga. Fala que dá preocupação para o homem. Para que ele ajunte e ele não se satisfaça. E ele amontoe e ele não se satisfaça. Para que depois ele morra. Porque quando ele morrer, ele vai dá-lo ao que é bom perante Deus. Ou seja, um homem conquista uma riqueza, mas Deus, que é o dono do ouro e da prata e de todas as coisas, ele tira daquele e dá para o que é bom. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Aí nós olhamos para um povo que está trabalhando vez após vez, aumentando a carga horária, colocando a mulher, os filhos e o cachorro para trabalhar para que possa ter uma renda maior. E naquela sangria para poder ganhar mais, e ele já não tem uma vida ruim, mas tem todas as necessidades supridas, mas ele almeja mais, quer mais, e ele nunca está satisfeito com tudo aquilo. Porque a vontade do homem, ela é insaciável quando o homem não está em Deus. Nós vemos homens ali buscando sempre mais, num ciclo vicioso, e ele acaba vivendo só para poder conseguir para criar mais possibilidades de ter mais. É uma loucura. E ele não consegue usufruir do bem que possui. Aí outro vai lá e possui, e usufrui por ele. O povo não estava interessado em fazer aquilo que eles deveriam fazer. Eles deveriam considerar os seus caminhos, como fala o versículo 5, lá em Ageu capítulo 1. Considerai os vossos caminhos. Ou seja, olha para a sua própria vida, veja o que você está fazendo e veja qual é o benefício que você está tirando disso. Isso serve para nós. Veja como você está gastando a sua vida, o que é prioritário. E reflita seriamente qual é o benefício que você tem tirado da forma de vida que você tem hoje. Considerai o seu caminho, considerai a sua vida. Existe um trabalho que precisa ser feito, versículo 7. Diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, até o versículo 8, ele fala que havia uma obra a ser feita pelo povo de Deus, e eles não estavam interessados em fazer aquela obra. Hoje existe uma obra para ser feita pelo povo de Deus. O povo de Deus é todos aqueles que estão em Cristo. Logo, todos aqueles que são verdadeiramente cristãos são considerados povo de Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio à terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, todos aqueles que foram salvos dos seus pecados pela obra de Jesus Cristo é povo de Deus. Nós temos uma obra a ser feita porque ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Batizando, fazei discípulos, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você se casar, case-se com uma mulher e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, amai os vossos maridos, sujeitai-vos a eles. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais. Vós, patrões, sede justos com os seus empregados. Empregados, servi aos seus patrões como aquele que serve a Deus. Irmãos, amigos, as orientações de Deus para a vida do homem está expressa na palavra de Deus.
A questão é, quando nós vamos fazer a obra que Deus pede para nós fazermos? Final de ano é propício para isso, não é? Começo de ano, então, melhor ainda. Todos aqueles votos que as pessoas fazem. Nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou trocar de trabalho, vou aprender uma nova língua, vou trocar de carro, sei lá. As pessoas fazem um monte de planos. Os crentes também costumam fazer um monte de planos nesse período. E assim como os planos dessas pessoas que fazem no começo do ano naufragam quase todos eles, os planos dos crentes também naufragam quase todos eles. Porque eu já cansei de ouvir irmãos falando, não, esse ano eu vou fazer assim, vou fazer assado, e é o ano mesma forma como foi feito no ano passado. Sabe por quê, irmãos e amigos? Porque não tem diferença nenhuma a respeito do dia em que você vai fazer um propósito com Deus. Você pode fazer no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, de qualquer mês do ano. A questão é, se o seu propósito é com Deus. De fato, nós não queremos saber se você fez algum propósito espiritual. Porque as suas palavras não servem de absolutamente nada, assim como as minhas palavras não servem de nada nesse respeito. O que demonstra que Deus é prioridade na minha vida é as minhas atitudes. Então passe a agir da forma como você quer agir, ao invés de você falar aquilo que você gostaria de ser. Porque eu já sei como você gostaria de ser. Pelo menos com relação àqueles que já me falaram a respeito do que eles gostariam de fazer no ano de 2014. E não fizeram. Isso serve para mim também. Eu não falo isso só para vocês. Mas eu também tenho que agir de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 9. O Senhor se coloca como o opositor àquele povo que não obedece à sua vontade. Isso está aqui no versículo 9, porque ele disse, esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Percebe que é o próprio Deus que sopra aquilo que o homem esperava receber de bem dessa terra? O homem trabalhou o mês inteiro, o ano inteiro, esperava colher muito, ele acabou colhendo pouco, e quando ele leva aquele pouco para a casa dele, o próprio Deus sopra. Demonstrando que o fruto do trabalho daqueles homens era insuficiente. Alguém aqui já teve essa sensação? Eu confesso a vocês que eu já tive essa sensação mais de uma vez. Onde eu pensava em colher muito, colhia pouco, e o pouco que tinha era soprado. Eu dissipei, diz o Senhor. E por que Deus faz isso? Ele volta a relembrar o povo a respeito daquilo que já foi dito. Vocês já sabem por que Deus fez isso. Mas ele vai repetir aqui. Disse o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra retém também os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Não existe pior coisa do que ser um hipócrita. Quando nós falamos que somos de Deus, mas nós não agimos conforme Deus requer daqueles que de fato são dele. Porque o que aconteceu com o povo de Israel é que Deus mesmo se colocou contra aquele povo, por conta deles não cumprirem a vontade de Deus. Eles se diziam povo de Deus, mas não estavam interessados em fazer a vontade de Deus. E nós percebemos aqui, irmãos, que Deus mexe em uma coisa que é bastante peculiar a nós. Seca. Será que nós estamos passando por alguma coisa parecida com isso? Não chove mais, irmãos, lá na Cantareira, ou pelo menos nos lugares onde precisava chover. E mesmo aqui, era para ter chovido hoje. Eu lembro, irmãos, de dias que passávamos meses inteiros chovendo todo dia
entre 5 e 7 horas da noite, que era chamada a chuva de molha-peão. Na hora que o cara estava saindo do emprego, caía o mundo. Nem isso nós temos mais. E nós estamos vivendo uma crise hídrica. Nós vemos aqui que Deus manda seca sobre os montes, sobre as colheitas, os trigos, sobre o mosto, né, as colheitas de uvas, sobre o azeite, as oliveiras, sobre a terra que produz, assim como sobre os homens, o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Deus estava mexendo na economia do povo, justamente naquele ponto onde eles estavam vendo a maior prosperidade, onde eles estavam tendo a maior prosperidade porque eles estavam construindo casas forradas. Mas Deus estava já julgando aquele povo por conta de que eles haviam se esquecido daquilo que era prioridade. Eles estavam com as prioridades erradas. E eles estavam cegos no entendimento. Porque a estiagem e a economia ruim era a prova de que Deus estava levantando a sua mão contra o povo para julgá-lo. E percebe uma coisa, irmãos, que nós estamos passando, eu não vou dizer que seja esse o fato, mas nós passamos por um período de grande bonança econômica no nosso país. Período em que nos feriados os crentes desapareciam da igreja. Isso aconteceu, irmãos. Nós estamos passando agora por um período de crise. Começando. Dizem alguns que é só o início, e que esse ano nós vamos sentir de fato o peso da mão de Deus sobre um povo ímpio. Eu só tenho certeza a respeito de um ponto com relação a isso. É que Deus está por trás disso. A mão do Senhor está sobre todas as coisas. E se nós passamos pelo que nós passamos, é porque nós, homens dessa terra, merecemos ser castigados por Deus. Uma vez eu estava pregando e eu falei a respeito de um ponto que biblicamente está perfeito. Que se Deus nunca mais mandasse chuva sobre São Paulo e que nós morrêssemos à míngua, Deus ainda assim seria perfeitamente justo. Porque as nossas obras pedem que Deus haja dessa forma. Só que Deus ele é misericordioso. E é a misericórdia de Deus que nos corrige. É a misericórdia de Deus que nos chama à reflexão. É a misericórdia dele que nos faz arrepender dos nossos caminhos. E é a misericórdia dele que derrama chuva sobre nós. Se nós quisermos fazer os nossos desejos, nós estamos perdidos. Porque o desejo do homem ele é retroalimentado. Você tem um desejo aqui, aí ele gera um outro desejo aqui, que gera um outro desejo aqui, outro aqui, que depende de um outro aqui, e começa todo o ciclo de novo. Um desejo alimentando o outro, e não tem fim. Nós podemos querer satisfazer as nossas vontades carnais aqui na terra, de prosperidade material, entretanto, nós não teremos êxito em satisfazer os nossos desejos. Principalmente se nós estivermos indo contra aquilo que Deus propõe para nós. Se Deus tem que ser prioridade na nossa vida, que Ele seja prioridade na nossa vida. E as outras coisas sejam secundárias. Como a palavra de Deus diz mesmo, Deus dá trabalho àqueles que se esquecem dEle. E lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, diz que as pessoas não se importaram em render glórias a Deus. E por esse motivo Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Ou seja, aos seus próprios desejos carnais. É desejo que você quer? Ok. Faça o seu desejo. Faça da forma como você quer. Ah, não tem mal nenhum eu não ir à igreja para ir ao cinema. Não tem mal nenhum eu deixar de louvar ao Senhor para fazer determinada coisa. Porque aquilo que eu vou fazer não é pecado. Continue assim. E aquilo vai se tornar algo terrível na sua vida. Porque lá em Romanos, no capítulo 1, mencionado agora, versículo 24, diz que não só você vai ser entregue aos desejos da sua carne, como a todo tipo de imundícia. E você vai passar a desonrar o seu próprio corpo, fazendo aquilo que é ilícito perante os olhos do Senhor. E aí talvez seja tarde demais para que você possa voltar ao caminho da correção. Considerai então vossos caminhos e pense qual é a prioridade na sua vida. Mas a palavra de Deus, pela sua misericórdia, ela não nos fecha aqui com essa visão tenebrosa a respeito da vida daquele povo. E que também
podemos trazer para as nossas vidas. No versículo 12, ele fala a respeito do efeito da mensagem do profeta para eles. Em primeiro lugar, eu quero só relembrar, antes de nós lermos de fato o versículo 12, é que o povo de Israel, eles estavam distantes da vida que aquela promessa que Deus havia dado a eles requeria deles. Eles não estavam vivendo da forma de acordo com a promessa de que eles haveriam de ser um povo onde sairia um Messias que governaria sobre todo o mundo. Porque eles estavam cuidando da vida deles e não estavam fazendo aquilo que eles deveriam fazer. Preparar o caminho para que o Messias pudesse surgir. Só que Deus, na sua misericórdia, fala ao povo por meio de um profeta. Falou através de Ageu ali diretamente. Mas nesse período ele falou através de Zacarias também. E ele falou através de outros profetas ao longo da história de Israel para que o povo de Israel pudesse pensar a respeito da sua vida e eles pudessem se arrepender do pecado que havia sido declarado na mensagem do profeta. E o que acontece aqui no versículo 12 é justamente isso. A mensagem foi transmitida, o pecado foi mostrado. E aí, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Primeira coisa, mensagem de Deus sendo proclamada, necessidade de reconhecimento de pecados e arrependimento. O que acontece com aqueles que ouvem a mensagem de Deus? Obedeceram e temeram. Porque eles perceberam que aquilo que estava começando a acontecer na vida deles era a mão de Deus. E eles sabiam que se eles continuassem da forma como eles estavam, a coisa iria piorar. Obediência e temor a Deus significa arrependimento. Porque eles estavam dispostos a fazer aquilo que a palavra de Deus tinha dito para eles fazer. E a palavra de Deus veio a ele naquele momento através da profecia de Ageu. Que era, na realidade, a voz de Deus, como fala no versículo 12. Porque Deus falava por meio do profeta, de tal forma que os homens ouviam, e naquele momento, aqueles homens creram e obedeceram. E por eles terem obedecido e temido a Deus, e Deus reconhecido isso no coração deles, versículo 13 diz: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus não abandonou aquele povo. O povo era um povo desobediente que, em primeiro lugar, havia sido exilado lá para a Babilônia por conta de pecado. Deus fez com que aquele povo voltasse à terra para que eles voltassem a cumprir os mandamentos que Deus havia estabelecido para eles. Eles eram o povo da aliança, o povo prometido, o povo cujo rei haveria de surgir e governar todos os povos. E eles sairiam da opressão dos outros povos e seriam um povo autônomo, um povo cujo Deus é o Senhor. Mas eles voltando para aquela terra, eles esqueceram a promessa. Eles estavam cuidando da vida deles e abandonaram. Só que ao ouvir a palavra de Deus, não somente Zorobabel e Josué, mas todo o povo se arrependeu dos seus pecados. Eles se arrependeram da forma de vida que eles estavam levando e eles se propuseram a fazer aquilo que Deus estava pedindo. E foi por isso que Deus disse: Eu sou convosco. Porque Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele estende a sua mão a um povo que é duro de coração. O povo de Israel parece que não queria nem saber do Deus que havia libertado eles. E eles tinham toda uma história com aquele povo, com Deus. Aquele povo tinha uma história com Deus. Mas o coração era endurecido, só que Deus estende a sua mão. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ele olha para homens como nós, que não estamos nem um pouco interessados no conselho de Deus, e Ele manda homens para nos exortar a respeito daquilo que Ele vai fazer. E tendo feito isso, Deus tendo proclamado que estaria com aquele povo, e fala que eu sou convosco, Ele não está dizendo assim, a partir de agora eu vou estar com vocês, e nem eu estava com vocês, mas eu sou convosco. Isso quer dizer que eu estou ininterruptamente com vocês.
Faça o que deve ser feito, faça as coisas certas, porque eu estou com vocês. Jesus Cristo, quando partiu, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele coloca dentro de todo aquele que crê o Espírito Santo, que é o próprio Deus, juntamente conosco. É por isso que ele está conosco todos os dias. Em versículo 14 ele diz: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Percebe que precisou Deus suscitar o espírito da liderança e também do povo. Mas antes de Deus suscitar o espírito, ou seja, dar uma reavivada naquele povo, era necessário que eles reconhecessem que a vida que eles estavam levando não estava de acordo com aquilo que Deus queria para eles. E Deus estendeu a sua graça sobre a vida daqueles homens. Uma vez reconhecido Deus como Senhor de todas as coisas, arrependendo-se dos seus pecados, recebendo ao Senhor como Ele deve ser recebido em nossas vidas, Deus dá uma nova vida aos homens, suscita o seu Espírito para que ele faça a obra de Deus. É necessário então nós nos arrependermos dos nossos pecados, assim como aquele povo se arrependeu dos pecados dele. É preciso nós priorizarmos Deus em nossas vidas e isso se mostra com ações. Nós precisamos manifestar fé em Jesus Cristo. Porque a promessa que havia sido dada àquele povo de que dentro deles sairia um rei se cumpriu na vinda de Jesus Cristo. Quantos anos depois desses acontecimentos? Os irmãos poderiam fazer a conta se tivesse lembrado que aqui estava acontecendo em 538 a.C. Então, 538 anos depois desses acontecimentos, Jesus Cristo veio à Terra. Ele sim é o Messias. Ele veio anunciando o reino dos céus. Eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse foi o discurso de Jesus Cristo, estabeleceu o seu reino. Só que tem um detalhe no reino de Cristo. O reino de Jesus Cristo não estava restrito somente aos judeus, como muitos judeus pensavam. Mas o reino de Jesus Cristo é para todo aquele que crê na sua obra expiatória. Jesus Cristo veio até a terra, morreu pelos nossos pecados, para conquistar para si um povo. Quem é esse povo? É todo aquele que crê em Jesus Cristo. Como é que você é salvo? Você é salvo não pelas suas obras. Você é salvo por crer em Jesus Cristo. Simplesmente isso. Você tem que ter fé em Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir de então, você deve viver de acordo com as disposições do reino de Jesus, que são seus mandamentos. A forma como nós devemos viver está descrita na palavra de Deus. E nós devemos seguir aquilo que ele nos diz. Então, depois que aquele povo teve o seu espírito suscitado, irmãos, nós podemos dizer que eles se levantaram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Nós temos muitas coisas para fazer. Eu estava até há pouco conversando com o pastor Valdir a respeito de várias coisas que precisam ser feitas e que esse seria o ano, né, pastor, de ser feitas. Mas nós precisamos ter o nosso espírito suscitado por Deus. Nós precisamos que Deus realmente mova os corações, porque se nós olharmos para a nossa atual estrutura como pessoas individuais e como igreja, nós não temos a capacidade de fazer nada daquilo que nós planejamos fazer. Assim como o povo de Israel, quando nós viemos aqui à frente, nós estamos sempre lidando com um povo esquecido e conformado. Um povo que se esqueceu do propósito de ir até Jerusalém, um povo que se esqueceu o motivo pelo qual foi criado. E um povo conformado com as diretrizes desse mundo. Cada ano que passa, o povo chamado cristão se parece mais com o povo lá de fora.
que é o povo que não tem relação nenhuma com Cristo. O povo de Deus deve ser um povo diferente porque ele tem uma lei diferente. Assim como Israel era para ser um exemplo para todas as nações ao seu redor, o povo de Deus ele é regido por uma lei divina que faz com que o povo dele viva de uma forma diferente de todos os outros ao seu redor. Nisso Deus é glorificado. Ele não é glorificado na mesmice, ele não é glorificado na apatia, ele não é glorificado no conformismo. Não vos conformeis com este século. Segundo, nós estamos lidando com um Deus que é misericordioso. Ele fala com os homens por meio de profetas, mas quando ele falou conosco, irmãos, ele nos falou por meio do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo de toda a Escritura. A promessa que havia sido dada a esse povo, e o motivo pelo qual o povo voltou para Jerusalém, era pura e simplesmente estabelecer as diretrizes para que o Messias pudesse vir. O povo era desobediente, de coração duro, mas Deus continuou com seu propósito. E Deus cumpriu a sua palavra. 538 anos depois, nasceu o Salvador, o Redentor do homem, Jesus Cristo, o homem. Esse Jesus Cristo ele veio para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliou consigo mesmo para que possamos ser um povo. E a pergunta que eu tenho para fazer para você, concluindo, é se você faz parte realmente desse povo. Você se considera membro do povo de Deus? Então a primeira coisa que você tem que fazer é viver pela promessa de Deus. Ele promete para o seu povo uma cruz e um caminho árduo. Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus Cristo significa trilhar um caminho estreito e apertado. Muitos não querem fazer isso. Mas esse é o distintivo do cristão. Todo verdadeiro cristão está trilhando um caminho que não é um caminho confortável. Não é um caminho de facilidades. É o caminho que Cristo caminhou. E nós seguimos a Cristo no caminho em que Ele andou. Se nós fazemos parte do povo de Deus, então nós devemos viver pela promessa de que nós havemos de receber uma nova Jerusalém, um novo reino, um local eterno, de gozo, de paz, de luz, na presença do nosso Senhor, onde não haverá um templo, porque Jesus Cristo será o nosso templo. Ele será tudo aquilo que o templo representou no passado para os judeus, mas nós estaremos face a face com o nosso Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, com toda a honra e com toda a sua glória. Se nós somos povo de Deus, nós também não devemos nos conformar com esse século. Nós devemos mudar, irmãos e amigos, essa nossa vida. Você precisa ser crente acima de qualquer coisa. Um povo que está olhando para as coisas futuras e não para as coisas dessa terra. Um povo que abdica a muitas coisas aqui para conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. E por último, nós precisamos priorizar a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Não adianta nós falarmos que somos povo de Deus. Nós precisamos agir. Nós precisamos agir como agiram o povo de Israel quando foram exortados pela palavra de Deus. É uma passagem do Antigo Testamento, mas que ela tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Se você crê que Jesus Cristo morreu para pagar os seus pecados e que você está hoje pronto a seguir esse caminho que Deus tem proposto para você, você deve seguir o caminho que Ele tem te proposto. Viver a vida que Ele tem te proposto. E você tem que passar a priorizar a Deus na sua vida. E se você é um cristão, só que um cristão do tipo esquecido, do tipo conformado, saiba que você precisa mudar a sua vida. Eu duvido que alguém que viva a sua vida inteira aqui na terra, não priorizando a Deus, tenha alguma parte com Ele. E você deve considerar a sua própria conversão. Mas lembre-se que o Deus misericordioso estende a sua mão quando a sua palavra é pregada
e quando a oportunidade, a possibilidade de arrependimento existe. E ela vai existir até o último momento da sua vida. Só que você não sabe qual é esse último momento. Então creia em Jesus Cristo, creia em Deus e siga o caminho que Ele tem proposto. A promessa dele vai se cumprir.